Dando continuidade ao nosso curso, vamos falar de mais um método de arquivamento que você pode adotar no seu arquivo, ou que as empresas podem adotar para organizar seus arquivos. Seria o método ideográfico. Vamos lá então? Vamos primeiro lembrar aí o que a gente já trabalhou. Olha só, existem vários métodos de arquivamento que você pode organizar aí o arquivo. Você tem o método alfabético, quando você organiza por nome, o método geográfico, quando você organiza por local ou procedência, né, cidade, estado ou país, o método numérico, que é quando a gente organiza por número, e agora a gente vai falar sobre o método ideográfico, que também é chamado de método temático, que você organiza por tema ou por assunto. Então vamos lá? Então olha só, primeiro a definição. O método ideográfico é aquele em que os documentos são ordenados por assunto ou por tema. Então você vai separar o documento de acordo com o tema ou assunto principal dele. Também é chamado de método temático ou método por assunto. Então, quando você utiliza o método ideográfico, você vai simplesmente identificar o assunto principal do documento e separar esse documento no arquivo de acordo com o assunto dele. Então, o nome já diz, ó, ideográfico tem a ver com a ideia, o tema presente no documento. Dependendo do livro de arquivologia que você vai estudar, ele vai chamar de ideográfico ou temático. É a mesma coisa. Temático tem a ver com tema, com assunto. Então, se falar temático ou ideográfico, ou simplesmente método por assunto, é o mesmo método. Organizar por assunto presente no documento. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Olha só, questões cobrando isso aí em provas anteriores. Prova do Ministério da Cultura. Quando o arquivo é volumoso e com uma grande diversidade temática, o método de arquivamento mais adequado é... Então, olha só, ele está sugerindo você organizar pela diversidade temática, ou seja, pelo tema. Então, você vai procurar o método ideográfico, o método temático ou simplesmente método por assunto. Então, depende do livro que ele utilizou como base para cobrar essa questão. Nesse caso aqui, o que você encontra nas opções? Se você vai organizar pela diversidade temática, pelo tema, a organização é pelo método por assunto. Então, letra C. Bom, mais uma questão. O arquivamento utilizado quando o elemento principal para recuperar a informação é o assunto. Então, olha só, se você vai organizar por assunto, qual método você está usando nesse caso? Então, tá aqui, letra C, método ideográfico. Portanto, item correto, letra C. O método de arquivamento por assunto, então, olha só, se você vai organizar por assunto, tem sua principal importância no que se refere a regiões geográficas como estados, cidades e localidades. Claro que está errado, né? Então, são dois métodos distintos. O geográfico organiza pela localidade, cidade, estado ou país. O método ideográfico tem a ver com assunto e não com localidade. Então, de novo, aí o examinador tentando misturar conceitos que você aprendeu aí, que não podem ser misturados na prova. Eles fazem isso justamente para enganar, né, o candidato. Então, portanto, muito cuidado. Bom, avançando mais um pouquinho. Então, olha só, nós já sabemos o seguinte, que o ideográfico é aquele que ordena documento por assunto ou por tema, tranquilo? Também é chamado de método temático ou simplesmente método por assunto. Mais um detalhezinho agora. Esse método ideográfico, o método por assunto, não é um método de fácil aplicação. Por quê? Porque exige a interpretação dos documentos e um conhecimento dos assuntos tratados nos documentos. Vamos discutir um pouco isso aí? Como assim? Então, de acordo com a bibliografia do assunto, organizar por tema ou por assunto é mais complicado que os outros métodos para a pessoa que vai colocar em ordem. Exige muito mais da pessoa. Por que acontece isso? Vamos pensar um pouquinho. Se você pedir para um funcionário, um estagiário, alguém organizar os documentos dentro do setor. Imagina aquele estagiário novato que você vai colocar para colocar os documentos em ordem. Se você mandar ele colocar em ordem numérica, o que ele vai ter que saber? Simplesmente a ordem dos números. Então não tem muita dificuldade. Imagina uma mesa com 500 processos e você pede para alguém organizar por número. Ele só tem que saber contar e pronto. Se tiver que organizar por ordem cronológica, não vai ter dificuldade nenhuma. A pessoa sabendo a ordem dos dias, meses e anos, tranquilamente ela organiza. Agora, para organizar por assunto, qual é a dificuldade? Se você disser para aquele estagiário, o mesmo servidor, fala para ele assim, ó, pega cada processo desse, leia, interprete, identifique o assunto e guarde no local correto. Percebeu a dificuldade?
A pessoa vai ter que ler o documento e identificar o assunto. E para isso é necessário o quê? Que ela conheça aqueles assuntos. Então, para organizar por assunto é uma coisa muito mais subjetiva. A pessoa tem que entender os assuntos que o documento trata para poder colocar em ordem. Já pensou no dia a dia? Você fala para o estagiário, ó, cada processo que chegar no arquivo, leia, interprete, identifique o assunto principal e guarde no local correto. Então você está sujeito a ter documento guardado no lugar errado. Porque se ele não entender aquele assunto, ele não vai conseguir identificar o assunto correto. Então é uma coisa muito subjetiva. Ele dá muito mais trabalho em função disso. Exige que a pessoa conheça os assuntos e saiba interpretar os documentos. É possível? É, mas tem essa dificuldade, é mais subjetivo. Fora o fato seguinte, existem documentos com mais de um assunto. Você pode ter um documento que você vai ter vários assuntos envolvidos e para você identificar o assunto principal é um pouco complicado. Se eu der o mesmo documento para duas pessoas diferentes analisar e identificar o assunto, é capaz de cada uma dizer que é um assunto diferente. E na hora de buscar isso é um problema. Onde é que aquele documento está guardado? Tá vendo? Organizar por assunto é um pouquinho mais complicado. É possível? É. Mas exige mais conhecimento e mais interpretação da pessoa que vai organizar. Bom, vamos lá, olha só questões que cobraram isso aí. Prova do SERPRO diz o seguinte: o método de classificação de documentos por assunto é dependente de interpretação arquivística. Então você vai ter que ler e interpretar aquele documento, aquele arquivo. O que o torna, portanto, um método de difícil aplicação. Perfeito. É exatamente essa observação que a bibliografia faz a respeito desse método. Bom, mais uma questão, CNPq. O método de arquivamento por assunto não é de fácil aplicação. Ele não é tão simples de aplicar, visto que a definição do local de arquivamento depende da interpretação dos documentos. Perfeito, exatamente isso. Não é fácil de aplicar, porque tem que ler, interpretar o documento e conhecer os assuntos. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. A gente já sabe que o método ideográfico é aquele que organiza por assunto. Não é fácil de aplicar, porque tem que interpretar e conhecer os assuntos. Também é chamado de temático ou simplesmente método por assunto. E outro detalhe, os assuntos podem ser ordenados de forma alfabética ou numérica. Então, além de tudo, é interessante colocar os assuntos em ordem depois que você separou os documentos por assunto. Imagina aquele seu armário, aquela gaveta, com várias pastas, onde cada uma é um assunto diferente. Tranquilo? E depois que você separou por assunto, é bom colocar em ordem? Sim, porque dependendo do tanto de assunto, você vai ter dificuldade de achar depois. A pensou, seu chefe te pede um documento sobre férias. Aí você vai no armário, abre o armário, tem 2.000 pastas lá dentro, cada um de um assunto diferente. Como é que você vai saber onde está a pasta de férias? Então não basta simplesmente separar por assunto. Num segundo momento, é importante colocar esses assuntos em ordem, o que vai permitir que você localize esses assuntos depois. Como é que você pode colocar esses assuntos em ordem? Em ordem alfabética ou numérica. Tá até aí tranquilo, né? Vamos ver cada uma delas? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Então você pode colocar os assuntos em ordem alfabética ou numérica. Vamos começar pelas formas de ordenação alfabética do assunto, ou dos assuntos. Então, existem duas maneiras que a bibliografia sugere para colocar os assuntos em ordem alfabética. Seriam os métodos dicionário e o método enciclopédico. No dicionário, os assuntos são ordenados alfabeticamente em um único nível. E no enciclopédico, os assuntos são ordenados alfabeticamente, só que em níveis hierarquizados. E aí, complicou sua vida? Você vai dizer, tá, li, mas não entendi. Beleza, vamos partir para os exemplos então. Colocar assunto em ordem alfabética parece uma coisa bem simples, não? Imagina o seguinte, você tiver sua pasta de estudo com material que você está estudando para concurso. Você não vai estar estudando só arquivologia. Você vai estudar arquivologia, direito, português, todas as matérias, né, as disciplinas que compõem o concurso que você está se preparando. Como é que você vai colocar essas matérias em ordem? Pode colocar em ordem alfabética? Pode. Isso pode ser feito em um único nível ou em vários níveis. Como assim? Vamos partir para os exemplos práticos. Então, olha só. Eu tenho aqui um exemplo prático onde os assuntos foram ordenados em um único nível. Olha só. Se eu estou trabalhando em uma empresa e vou organizar as pastas dos assuntos dessa forma aqui, ó, admissão, aposentadoria, cirurgias, empréstimos, exames, férias, licenças e viagens. Qual a ordem que eu coloquei os assuntos? Alfabética. Em um único nível.
Aí a sua dúvida é, como assim? Então, olha só, perceba aqui a letra inicial, ó, A, C, E, F, L, V. Não está em ordem alfabética? Perfeito. Ó, os assuntos ordenados alfabeticamente em um único nível. Você vai entender direitinho o que é único nível quando você vir a segunda opção. Quando a gente trabalhar aqui a questão de trabalhar com vários níveis. Olha só a diferença. Nessa situação aqui, ó, eu tenho os assuntos ordenados alfabeticamente em vários níveis hierarquizados. Qual é a diferença? Olha só. O primeiro nível é o assunto mais amplo. Finanças e pessoal. Por que finanças vem antes de pessoal? Porque F vem antes de P. Tá vendo? Esse é o primeiro nível. A área financeira é subdividida em assuntos mais específicos. Olha lá, empréstimos e financiamentos. É F, tá vendo? A ordem alfabética no segundo nível. Pessoal, eu tenho o segundo nível aqui também, ó, aposentadoria e treinamento. Esse segundo nível pode ser subdividido no terceiro nível. Olha lá, a área de treinamento em cursos e estágio, a ordem alfabética. A área de empréstimo bancário e rural, a ordem alfabética. Você percebeu que aqui eu tenho vários níveis hierarquizados em ordem alfabética. Os assuntos são ordenados alfabeticamente, só que em níveis hierarquizados. Percebeu? São vários níveis, onde cada nível é em ordem alfabética. Então não é tão complicado de entender, não. Ó, vamos voltar lá no dicionário? Olha só, no dicionário eu tenho subdivisões? Não, é tudo no mesmo nível. No enciclopédico eu tenho subdivisões? Sim. Cada nível é em ordem alfabética. Tranquilo? Então não é tão complicado. E o nome também sugere para você. Por que os nomes são dicionário e enciclopédico? Como é que o dicionário organiza as palavras? Separa por área? Não, no dicionário está tudo junto. Tem lá 10 mil, 50 mil palavras, todas juntas em ordem alfabética. Numa enciclopédia, por sua vez, hoje também em desuso utilizar enciclopédia, mas normalmente os volumes eram separados por área. Quer ver? Se você fosse procurar uma palavra no dicionário, na enciclopédia, se você fosse procurar, por exemplo, a palavra baleia, no dicionário está na letra B. Depois de bala, baleia, balão, não tem problema. São palavras de áreas diferentes, mas está tudo junto. Na enciclopédia, no entanto, onde é que estaria a palavra baleia? Você ia procurar num volume relacionado à biologia, por exemplo. Se brincar, primeiro viria ciências, depois biologia. Dentro de biologia iria lá os animais. Dentro dos animais seriam os mamíferos. Dentro dos mamíferos seriam os mamíferos aquáticos, para depois chegar em baleia. Tá vendo? Vários níveis até chegar no assunto que você quer. Por isso que o nome é enciclopédico. Ou seja, dicionário não tem subdivisão por área, ordem alfabética, tudo junto em um único nível. Enciclopédico, você vai trabalhar em vários níveis hierarquizados. Complicou? Acho que não, né? Se brincar, você já usa isso aí até na sua casa. Na hora que você organiza seu arquivo, tem lá as suas gavetas, financeira, a área de transporte, saúde. Aí você pega a área financeira, tem lá as subdivisões. Você subdividir em quê? Contas, empréstimos, financiamentos. Aí você por a parte de contas, água, luz, telefone. Tá vendo? São vários níveis. Você tem vários níveis hierarquizados para organizar os assuntos. Qual é o método? Enciclopédico. Então não é muita novidade para você, não. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho então. Para quem acha que nunca usou isso aí na vida, como é que você organiza, por exemplo, as suas pastas no computador? Já percebeu que o Explorer adota exatamente isso aí? Ó? Se você for organizar o seu arquivo agora no computador, você vai perceber que são vários níveis hierarquizados de pastas. Ó. E geralmente elas são colocadas em ordem alfabética. Tá vendo? Em cada nível. Então não é novidade para você. O Internet Explorer usa exatamente isso aí. Ó. Exatamente o esqueminha que é o método enciclopédico. Então lá, olha só uma questão de prova para ver como é que a coisa funciona. Ao classificar suas atividades rotineiras, uma instituição utiliza o seguinte esquema. Ó, ele mostrou o esqueminha aqui. Ó. E aí ele pergunta qual é o método. Então, se está organizado por níveis hierarquizados, ó, primeiro nível em ordem alfabética, segundo nível em ordem alfabética, que método é esse? É o enciclopédia, então letra A. Tá vendo? São vários níveis hierarquizados. Bom, uma questão aqui a respeito do assunto. No método alfabético dicionário, ó, no dicionário é o único nível, não tem subdivisões. Os temas obedecem uma rigorosa ordem alfabética. Até aqui perfeito. E apresentam-se de maneira hierarquizada, obedecendo um título genérico, um título mais específico. Aliás, mais amplo, menos específico. Errado, isso não é o dicionário, isso é enciclopédico.
Ele deu a definição do método enciclopédico dizendo que é o dicionário. Tá vendo? Inverteu de novo os conceitos, é errado. Bom, então vamos lá. A gente já sabe que dá para organizar os assuntos em ordem alfabética. E se você quiser organizar os assuntos numerando esses assuntos, como é que funciona? Então vai ser muito parecido com o método enciclopédico, só que utilizando códigos numéricos. Quer ver? Olha só a definição. Os assuntos são codificados hierarquicamente, do geral para o específico, gerando o plano de classificação da instituição. Os documentos depois têm seu código de classificação anotado na primeira folha quando entra na instituição. E a partir daí, a ordenação nos arquivos é feita a partir dos códigos de assunto que o documento recebeu. E aí, como assim, né? Vamos partir para os exemplos práticos, então? Como é que vai funcionar a aplicação do método ideográfico numérico? Vamos ver o item passo a passo? Olha só, o primeiro passo. Você vai criar um plano de classificação com todos os assuntos da empresa. Lembra aquele esquema do enciclopédico? Só que aqui eu não estou preocupado mais com a ordem alfabética, não. Primeiro nível, finanças e pessoal. Acabou que ficou em ordem alfabética, mas foi coincidência. Porque se eu estou criando código, eu não tenho que me preocupar com a ordem alfabética. Então, olha só, número 1, número 2. Quando eu criar um segundo nível, eu vou criar uma subdivisão. 1.1, ou 1-1, e 1-2. Então, o segundo nível, que não precisa estar em ordem alfabética. Aqui, por acaso, está, mas não precisa. Tanto é que o terceiro nível eu já não pus em ordem alfabética para ficar evidente isso. Então, é a subdivisão dos empréstimos. Empréstimos rurais e empréstimos bancários. Não tem que ter em ordem alfabética porque eu estou organizando por código. Ó, área de pessoal, 2.1, 2-1, 2-2. Subdivisão, 221, 222. Então, eu vou criar código para todos os assuntos da minha empresa. Isso aqui é o que eu vou chamar de plano de classificação da instituição. Então, a relação com todos os assuntos da empresa, com seus códigos que foram criados aí na hora que você organizou os assuntos. Cada empresa vai criar um esquema desse. Isso, inclusive, é muito comum no serviço público. Cada órgão costuma ter o seu plano de classificação. Quer fazer um teste? Vai lá no Google e digita lá plano de classificação, que você vai ver como opções lá o resultado da sua pesquisa, vários planos de vários órgãos. Você vai ser obrigado a decorar isso aí para a prova? Claro que não. Cada empresa vai ter seu esquema. Então, cada empresa cria o seu próprio plano de classificação. Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Segundo passo, olha só. Cada documento que chegar na empresa, você vai identificar o assunto dele e anotar um código. Então, chegou o documento, anota o código referente ao assunto dele. Normalmente, isso é feito no protocolo. Lembra que o protocolo recebe o documento e classifica? Ele vai identificar o código dele, anotar no documento. A partir daí, na hora de guardar o documento, vai ter um lugar para guardar cada código. Olha lá, se o nosso documento é o código 232, ele vai para qual gaveta? 2.3, vai ter a subdivisão lá dentro. Ele vai guardar o documento ali. Inclusive, esse é o método utilizado nas bibliotecas. Então, não sei se você já percebeu que a biblioteca é organizada assim. Ó. Cada livro na biblioteca tem um código do lado, tá vendo aqui? Ó? Então, analisa aí na biblioteca. Cada livro tem um código anotado nessa beiradinha dele, e esse código é que é utilizado para guardar o livro. Então, você deve ter percebido isso aí, né? Quando o livro entra numa biblioteca, é identificado o assunto dele, anota o código no cantinho do livro, e ele vai para a estante organizado naquele código. Inclusive, uma curiosidade, na biblioteca os códigos são padronizados internacionalmente. Então, existe um código padrão para as bibliotecas. É a chamada classificação decimal universal. Existem duas classificações na biblioteca, classificação decimal universal e classificação decimal de Dewey. Mas a lógica é a mesma, é um padrão internacional. Por exemplo, direito é o código 34, em qualquer biblioteca que você for, que é subdividido em 341, 342, 343, direito constitucional, 342. Então, é um código padrão para direito constitucional nas bibliotecas. Então, às vezes, funciona exatamente desse jeito. Um livro de direito constitucional entra na biblioteca, anota no cantinho dele 342. É o código que identifica o direito constitucional. Em qualquer biblioteca que ele for guardado, ele vai estar naquele código. O livro pode sair da biblioteca. Na hora que ele vai voltar, quando tiver que colocar na estante de volta, a pessoa não tem que ler o livro, identificar o assunto dele para poder guardar. É só olhar o código e guardar lá no lugarzinho de acordo com o código dele. Tá vendo? Isso facilita muito a pessoa que vai ficar guardando o documento no dia a dia. Porque na hora de guardar não tem que ficar lendo e identificando o assunto. É só separar por código e guardar. Essa é a vantagem de organizar por código. Que na hora de guardar é só olhar o código que está ali no cantinho e guardar rapidinho no lugar dele. Não tem que ficar lendo o tempo todo. Então, tranquilo. Então, assim que funciona o método ideográfico numérico.
Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Olha só, aquilo que eu comentei, olha só, nas bibliotecas o código é padronizado internacionalmente. Nos arquivos, cada instituição criará o seu próprio plano de classificação de acordo com a sua estrutura e as suas atividades. Aquilo que eu citei, olha só como é que funciona a biblioteca. 869, que é literatura, é um padrão internacional. Então, esse livro tem o assunto dele e o código dele anotado. Então, cada livro tem o seu código anotado. E aí, só para te tranquilizar, você vai ter que decorar algum código para a prova? Claro que não. Até porque, na arquivologia, cada empresa cria seus próprios códigos de acordo com as suas atividades, de acordo com a sua estrutura e de acordo com os seus assuntos. Então, cada empresa vai criar o seu plano de classificação. Na hora que o documento chegar, anota o código nele e, a partir daí, os documentos são organizados por código. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Olha uma questão prática disso. A elaboração do plano ou do código de classificação dos documentos de arquivo da UNB, citou a UNB porque a prova era da FUB, a Fundação Universidade de Brasília, exige conhecimento da relação entre as unidades da organização e do funcionamento dos órgãos da universidade. Analisa comigo. Para criar o plano de classificação, é importante que a pessoa conheça o funcionamento da empresa? Claro. Ela vai ter que entender todo o funcionamento da instituição, a estrutura dela e os assuntos que ela lida no dia a dia para poder criar o seu plano de classificação. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Bom, mais uma questão. Os arquivos elaboram seus códigos de classificação a partir das atividades envolvidas pela instituição. Tá vendo? Então, cada empresa cria seu código, seu plano, de acordo com as suas atividades. De forma que cada empresa adotará códigos específicos de acordo com os tipos de documentos gerados por suas atividades rotineiras. Perfeito. Exatamente isso. Próxima. A classificação de documentos de arquivo é feita em instituições públicas ou privadas com base em um instrumento universal de classificação. Essa questão aqui, por que eu fiz questão de comentar contigo que biblioteca é padronizada, é um padrão internacional, e no arquivo não? Porque ele está fazendo exatamente isso, ele está comparando as duas coisas. Na biblioteca existe esse padrão internacional. Inclusive eu fiz biblioteconomia, também aprendi a utilizar o código das bibliotecas, só que em arquivo a gente não tem isso não. Em arquivologia, cada empresa cria seus próprios códigos. Então eu não posso dizer que existe um padrão internacional adotado nos arquivos. Isso acontece na biblioteca. E no livro que trata do assunto, a autora sugere isso, ela cita essa situação, dizendo, na biblioteca é padronizado, no arquivo não. Cada empresa cria seus códigos. O que ele fez aqui na questão? Inverteu a ideia. Vamos voltar para a questão? Olha só. A classificação de documento no arquivo é feita em instituições públicas ou privadas com base no instrumento universal. Errado. Isso acontece na biblioteca, não no arquivo. A classificação de documentos de arquivo é utilizada para permitir a organização desses documentos e seu acesso rápido quando necessário. Na ausência de um código ou um plano de classificação no arquivo, pode-se utilizar o modelo padrão existente das bibliotecas. E aí, você vai usar aquele código da biblioteca para o arquivo? Claro que não. Cada empresa cria o seu próprio código de classificação. Não tem como adotar o da biblioteca. Por que não? Porque na biblioteca é diferente. Os assuntos que você encontra na biblioteca não são os assuntos que você vai encontrar na empresa. O código de classificação da biblioteca é internacional, ele serve para tudo. Você vai chegar na biblioteca, você vai ter livro de biologia, livro de direito, livro de literatura. Não é isso que você vai encontrar no arquivo da empresa. Então você vai ter que criar um código de classificação específico para aquela empresa. Então você não vai encontrar esses códigos no código da biblioteca, portanto é errado. Cada empresa vai ter seus próprios códigos com seu plano de classificação criado especificamente para aquela empresa. Não é um padrão internacional. Bom, vamos lá, mais uma questão. A classificação de documentos de arquivo deve ser realizada de acordo com o Código Decimal Universal. Errado, isso é da biblioteca. É a chamada CDU, é a classificação utilizada na biblioteca. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho o que é esse decimal aqui. Tá vendo? Então, no arquivo não é o padrão internacional, não. Bom, vamos lá, avançando mais um pouquinho. Então, a gente já percebeu o seguinte, que você pode organizar os documentos por códigos de assunto. Então, detalhe, olha o primeiro detalhe aqui. A codificação dos documentos, ou a classificação deles, é feita quando ocorre a entrada do documento na instituição. Normalmente, é lá no protocolo, na idade corrente. Então, o documento é uma entrada, anota o código nele. Ou seja, olha o primeiro item. A classificação de documento de arquivo é feita a partir da transferência do documento para o arquivo intermediário. E aí, o documento só vai ter o código anotado quando for para o arquivo intermediário? Não, é logo na entrada, na idade corrente. Portanto, o item incorreto aqui na questão. Isso aí já apareceu outras vezes, olha só.
O código de classificação do documento de arquivo é aplicado a partir da transferência desse documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Errado. É logo na entrada na idade corrente e não na idade intermediária. Aplica-se o código de classificação exclusivamente no arquivo permanente, pois só nesse tipo de arquivo essa classificação facilita o acesso aos documentos. Errado. Ele é classificado logo na entrada, no momento que ele é criado, lá na idade corrente. Esse código acompanha ele a vida inteira. Então não é lá no arquivo permanente que ele vai ser classificado, não. Bom, avançando mais um pouquinho. Essa codificação, então, é feita na idade corrente, no momento que ele dá a entrada. Agora, tem mais um detalhezinho. Esse método numérico, ideográfico numérico, ele é subdividido em métodos decimal e duplex. Qual é a diferença? No método decimal, os assuntos são limitados a 10 áreas. 10 áreas ou 10 classes em cada nível. Já no método duplex, você pode criar inúmeras classes ou áreas em cada nível de classificação. E agora, complicou sua vida? A princípio sim, né? Como assim? Limitada a 10 áreas e classes ou áreas ilimitadas. Vamos pegar exemplo prático para entender o que quer dizer isso. Olha só. Temos aqui na criação do nosso plano de classificação. Qual é a diferença do decimal para o duplex? Então, olha só, vamos ver aqui comigo o nosso plano de classificação. Eu tenho um plano de classificação aqui com as áreas da empresa. Se eu usar o método decimal, eu fico limitado a 10 áreas no primeiro nível. Então, o primeiro nível você pode ir de 0 a 9. E cada nível é a mesma coisa. Então, olha só, se eu utilizei o método duplex, eu não tenho esse limite. Eu tenho a área 1, finanças, área 2, pessoal. Eu posso criar a área 3, segurança, área 4, saúde, área 5, transporte, e vou criando à medida que vai aparecendo. Eu posso ter a empresa aí com 500 áreas diferentes, não tem problema nenhum. Isso no duplex. Então, a primeira área vai ter o tanto de assuntos que eu quiser. E se for aparecendo mais, eu vou criando. Classe 501, 502, 503, 504. Já se eu usar o decimal, eu fico limitado a 10. Cada nível só pode ter 10. Geralmente de 0 a 9, um único algarismo. Então eu teria a área 0 até a área 9. Não pode passar disso, em cada nível. A área 1, por exemplo, vai ter 10 subdivisões, de 1.0 a 1.9. Então esse é o método decimal. Cada nível é limitado a 10. Você acha que na biblioteca é usado o método decimal ou duplex? Provavelmente você deve ter imaginado que é o duplex. Não. Na biblioteca é o método decimal. Ela trabalha com 10 áreas diferentes. Se você prestar atenção, toda biblioteca que você for, ela é dividida em 10 áreas, de 0 a 9. Tá vendo? É o primeiro nível. A área 3 é a área de ciências sociais. Você pega a área 3, que é ciências sociais, é subdividida em 10 também, de 30 a 39. Tá vendo? A área 3 é o primeiro nível, o segundo algarismo é o segundo nível. 34 é direito. Direito é subdividido em 10 áreas, de 340 para 349. Tá vendo? Só permite 10. Cada algarismo que vai acrescentando na frente é um novo nível. Vamos analisar aqui, olha só. Você pega um livro de direito na biblioteca. A área 3 é a área de ciências sociais, vai de 0 a 9, porque lá é padronizado. Aí a área 3 tem as subdivisões, 34 é direito, que é o segundo nível. 342, direito constitucional, que é o terceiro nível, tá vendo? O primeiro nível vai de 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9. Por isso que na biblioteca não tem tracinho entre um número e outro. Você vai ter normalmente um pontinho a cada 3 algarismos, só para não virar bagunça. 342.184. Então, cada algarismo é um nível. E em cada nível tem 10 opções, tá vendo? Método decimal. Então, o método decimal tem essa característica. Você fica limitado a 10 áreas em cada nível. E o duplex não. Por isso que o duplex tem aquele tracinho entre uma área e a outra. Quer ver? Se fosse o mesmo assunto aqui no método duplex, teria que ser assim, ó. 3, 4, 2. Para eu saber que isso aqui é um nível, isso aqui é outro nível, isso aqui é outro nível. No decimal não precisa. Cada algarismo é um nível. Tranquilo? Bom, cuidado na hora da prova que ele pode inverter isso aí, né? Então, limitado a 10, decimal. Classes ilimitadas, duplex, ou até no português mais correto, duplex. Só que na prática ninguém fala duplex. É igual geladeira e apartamento. A gente fala duplex e no dia a dia acaba ficando por isso mesmo. Vamos partir para algumas questões? Olha só. Uma das vantagens apresentadas pelo método duplex ou duplex é a possibilidade ilimitada de classe de documentos. Eu não tenho limite. Perfeito. Então no duplex é exatamente isso. Posso criar quantas classes eu quiser.
O método de arquivamento duplex ou duplex apresenta como desvantagem a definição de apenas 10 classes. Errado, é o contrário. Quem é limitado a 10 é o decimal, e não o duplex ou duplex. O método decimal possibilita a expansão ilimitada de subdivisões. Errado. Quem permite classes e áreas sem limites em cada nível é o duplex ou duplex, e não o decimal. Tá vendo? Eles gostam de inverter. E essa questão aqui, ó, entre os métodos básicos de arquivamento, temos o ideográfico, quando o elemento principal para recuperar a informação é o assunto. A ordenação dos assuntos deve seguir quais modalidades? Como é que a gente pode subdividir o método ideográfico? Com todas as subdivisões que a gente viu aqui. Então, nós temos o alfabético e o numérico. O alfabético e numérico. Sendo que o alfabético é dicionário enciclopédico e o numérico decimal duplex. Perfeito. Letra A vem todas as subdivisões que a gente trabalhou. Bom, então nós tivemos um módulo para falar como é que funciona a organização por assunto. Você viu que tem várias subdivisões, vários detalhes que podem complicar um pouquinho sua vida no dia da prova. A ideia é treinar bastante isso aí, resolver várias questões de provas anteriores, porque as questões normalmente são repetitivas, são sempre as mesmas questões, os mesmos assuntos, e você treinando não vai ter dificuldade nisso aí, porque quando chegar lá a questão na sua prova, você vai ver que você já fez ela anteriormente, porque não tem muito o que inventar mais não. É muito detalhe, mas os assuntos já foram cobrados exaustivamente nas provas anteriores. Treina bastante para não ter nenhuma surpresa, falou? Então vamos lá. Então boa sorte, bons estudos e até a próxima.